Viva! António Brito Guterres. Tenho aqui Olá. umas linhas escritas sobre ti. Tu agora estás a aparecer cada vez mais no espaço público. Quem és tu, António Brito Guterres? Bom, depende do ponto de partida e onde eu estou, né? Eventualmente, quando estou na televisão ou na rádio, sou parte de mim determinada. Quando estou noutros locais, sou outra parte de mim. Somos todos um bocado. Não me deixo fantasiar pelo. Ou seja, as pessoas também não se devem fantasiar por aquilo que veem, porque às vezes essa é uma parte recortada, não é? É evidente que eu tento unir as pontas todas para estar o mais genuíno possível. Porque quanto mais genuíno nós estamos, mais à vontade estamos também. E isso é importante. Mas na verdade sou assistente social, sou investigador em estudos urbanos, doutorando em estudos urbanos e tu és jornalista, não é? E na verdade eu acho que o meu trabalho não é muito diferente, porque o meu trabalho é contar histórias. É uma espécie de etnografia? Não é bem isso, O que é que andas à procura? até porque eu não gosto dessa. Quer dizer, gosto muito de observar e por isso aprender com a tradição oral, vendo os gestos das pessoas. Mas quando digo que o meu trabalho muitas vezes não é longe, não está longe de um jornalista, é porque eu estou numa posição de trabalho que lida com as inconformidades do mundo em que vivemos. Por exemplo, quando tu és assistente social, tu és posto num sítio que denuncia as desigualdades, denuncia as inconformidades, as contradições do nosso mundo. Trabalhas nos pontos de dor. Exatamente. E portanto, quando eu digo que são contadores de histórias, eu ouço as pessoas e tento tecnicamente apoiá-las para elas poderem emancipar e serem livres de se autodeterminarem. Como é que tu as ouves? Ouvindo mesmo. Ouvindo e depois respondendo de acordo com o que eu ouço. Portanto, não é o que o António acha que deve ser, não é? Ouvir, percebê-las, perceber o seu contexto e responder de acordo com as suas necessidades. Isso implica uma técnica? Ou apenas uma vontade? Implica várias técnicas. Algumas, sinceramente, são de caráter. Não... Às vezes o desígnio profissional pode-nos dar algumas ferramentas, mas é fácil também esquecermos delas, não é? Na prática. Então, quando eu digo que são contadores de histórias, à parte dessa questão mais técnica de ajudar as pessoas a resolver as suas vidas, porque estão afastadas de uma certa codificação que não lhes é acessível e que muitas vezes não lhes é acessível de propósito. Não se sentem que se encaixam no mundo? Exato. Então, quando eu digo que outra parte é contar histórias, é para criar que essas pessoas tenham, elas têm, obviamente, narrativas, mas muitas vezes essas narrativas não saltam o muro. E ao não saltarem o muro, essas pessoas deixam de existir para os outros. Claro que não deixam de existir, efetivamente, mas deixam de existir porque não estão em nenhuma história. Não há história contada sobre essas pessoas. Só há de uma perspectiva, como tu sabes. Então, mas isso significa que se alguém conta uma história dentro de um aquário e ninguém ouve, não se veem sequer ao espelho? Não se sentem representados? Não se sentem parte? Não. Como é que se resolve isso? Lá está, por isso que eu digo que a minha profissão é estar no lugar da contradição, não é? E na verdade é um lugar que põe a nu as fragilidades do sistema onde nós estamos, onde operamos, e pondo a nu também sinto eu que tenho a obrigação de ajudar a desocultar, a fazer pontes e a acabar o mais possível, dentro da possibilidade do meu tempo de vida, dos meus limites de competências, com essas contradições. Mas parte disso é contar, ou seja, há uma parte técnica de resolver os problemas das pessoas, de ajudar nisso, mas há uma parte narrativa que é para criar empatia, para criar imaginários, porque de facto só sais do aquário quando tu tens direito ao imaginário. Quando tens direito ao imaginário já podes decidir. Portanto, tens que sonhar que tu podes ser outra coisa qualquer. Exato. E que não te resumes àquele problema ou àquela situação Exatamente. em que tu estás. Exatamente. Por exemplo, e no outro dia vi um reel daqueles do Instagram que era dos solares, não é? Ou preto, como também agora te designa, depende da versão artística. E perguntava-lhe essa contradição dele dizer eu sou do gueto. Assim, com as letras todas. Sim, dele dizer isso e se vir afincadamente nas suas músicas. E o jornalista perguntava-lhe, mas não é um pouco estranho tu estás a afirmar-te de uma coisa que supostamente é o sítio onde te puseram, não é? E ele respondia bem a isso, dizia, não, eu afirmo do gueto que as pessoas têm uma noção da construção social que criaram para nós, o sítio onde nos puseram a nós, e nós também para o combater temos de ter consciência de qual é. É evidente que muitas vezes uma técnica é agarrar e para quem não sabe, nós estamos aqui em Chelas, que é onde é a sede da RTP em Lisboa, e isso aconteceu com Chelas, não é? Chelas era uma coisa má. O bairro J. A Zona J, etc. E foi curioso que quando o pessoal lá então eu vou assumir que sou isto, para as pessoas saberem que eu sou isto. E entretanto há pouco tempo
a freguesia de Marvila quis acabar com a nomenclatura de Chelas, fazendo que fosse tudo de Marvila, e a sociedade civil de Chelas mobilizou-se e disse, não, isto é Chelas. Isso deu origem até a um movimento, uma associação chamada Chelas é o Sítio, e quando tu chegas aqui a RTP, tu vês uma pedra feita pelo Vils a dizer Chelas é o Sítio. Então foi uma maneira também de, agora vou usar o sítio onde tu querias me pôr, e querias apontar o dedo, eu agora viver nesse sítio, cresci nesse sítio, agora quero assumir que sou desse sítio, e quero mostrar que esse sítio tem outra narrativa que não é só aquela que tu queres que tenha. É uma espécie de movimento identitário? Ou é uma reação? Tem alguma identidade à volta dele, como é evidente, maturado ao longo de muitos anos. Também é relativamente classista, porque as pessoas têm consciência que estarem naquele sítio é estarem também num sítio mais frágil, com menos posses, com menos recursos, não é? Portanto, também é classista, mas também é identitário no sentido de... Porque também é narrativa, tá? Eu quero contar a narrativa de como é que nós somos aqui, como é que nós somos feitos aqui, o que é ser daqui. E que não é exclusivo aquilo que as pessoas apontam, também é outras coisas, e tu contas outras coisas também. Olha, quando tu estás no bairro, e eu estou a usar de propósito a expressão o bairro e não os bairros, Sim, eu não estou a dizer um em particular, Sim. o que é que tu ouves das pessoas? O que é que elas te dizem de facto? Que problemas é que elas acumulam e que vêm ter contigo em busca de uma palavra ou de um socorro ou de uma forma de olhar o mundo? Bem, normalmente há aqui também vários layers. Há um em que eu estou no bairro enquanto profissional. Imagina, estou à frente de um projeto, a coordenar um projeto para jovens ou um projeto de desenvolvimento comunitário, imagina. E sou um profissional, eles vêm como profissional. Fazes coisas, mobilizas, organizas. Ajuda a organizar. Eu tenho que ser uma atitude que é eu não vou fazer nada. Ou seja, tipo, eu vou fazer o que as pessoas querem fazer, porque eu não acho que nenhum saber, nenhum recurso deve ficar sequestrado no profissional. Então, quer dizer, tu não Deve lideras ficar nas pessoas. e a inércia? Não, aqui não há inércia nenhuma. As pessoas querem fazer coisas, não têm excessos. Ah, Estás a ver? As pessoas querem fazer coisas porque as pessoas querem estar melhor na sua vida. querem fazer o quê, por exemplo? Querem ter espaços de encontro, querem ter espaços de expressão cultural, querem ter a sua vida habitacional resolvida, querem ter uma creche onde possam deixar os miúdos para poderem ir trabalhar, por exemplo, mais cedo. E querem, às vezes, sonhos. Querem ter uma piscina no bairro. Coisas desse género, entendeu? Porque não têm a ir à praia, então acham que a piscina é que é o sítio para ter no bairro. Depois tu pensas, então, mas se a gente ultrapassar o constrangimento de ir à praia, se passar a ser rápido e eficaz, não é? Portanto, as pessoas têm... Acho que é importante é que elas tenham acesso para se organizarem e para fazerem as coisas. Portanto, isso é um lado mais profissional, estás a ver? O outro é um lado mais... Porque o outro, lá está, porque não tem essa distinção, não é? Tipo, tu disseste de ir ao bairro. Mas eu estou no bairro como estou no bairro. Ou seja, eu estou no bairro de Arroz como estou no bairro da Coleira, não é? Não tenho bem essa... Por defeito de fabrico, se calhar. E cada bairro é um bairro, cada Sim, um tem mas os por seus defeito de problemas. fabrica não tenho esses limites. Claro que eu sei que sociologicamente, e tu fizeste a precaução de o plural e singular, né? De bairros, porque sabemos que quando temos bairros, as pessoas já sabem que não é Arroz, Alvalade e Ajuda. Sabem que é Roleiras, Chelas. São os bairros maus, Pronto. os bairros periféricos, Exato. os bairros dos quais nada queremos saber, nem daquelas pessoas e que Exatamente. está tudo lá ao longe. Tiveste esse cuidado, Porquê é que sabemos tão pouco desta realidade? porque as coisas estão feitas para tu não saber. Nós que não somos do bairro, nós que temos uma vida boa, porquê é que não sabemos nada sobre, quase nada sobre isso? Ou quando sabemos, sabemos porque alguma coisa correu mal? Não, porque está desenhado para haver essa ignorância, para haver essa distância. Não é? Nós não... Cada vez mais, atenção, lembra-te que, por exemplo, se calhar há uns tempos, há umas décadas atrás, tu não saberias onde eram esses sítios, não saberias lá ir, saberias talvez, ao fim de algum tempo, que a pessoa que trabalha em tua casa vem num desses sítios, e saberias na escola. Mas a Porque pessoa apesar de todas as escolas eram mais misturadas do que agora. Agora são mais segregadas e há muito ensino privado e há uma grande clivagem e separação das pessoas, não é? E lá está o estigma, a pessoa que trabalha lá em casa ou que nos ajuda é Não é? diferente porque é boa e nós conhecemos pessoalmente, sabemos o nome, sabemos o que é que faz, não os maus, os outros que lá estão. Exato, mas nós eventualmente nós temos essa dissonância. É uma segregação. Sim, é, sem dúvida. E nós temos essa dissonância, que é sou capaz de empatizar com a pessoa que está lá em casa e tu usar esta expressão do ponto de vista preconceituoso, porque não necessariamente faz lembrar aqueles projetos que dizem assim, eu vou investir nesse bairro, pá, depois garanto que vou contratar um segurança e uma secretária aí do bairro, não é? E tu ficas tipo, mas por que não o técnico, não é, do bairro? Sim. Claro que eu sei que há menos pessoas com os recursos formais
naquele bairro, há menos licenciados para assumir aquela posição. Mas há um saber informal. Completamente. E isso é uma das. É um dos problemas. A tua pergunta inicial, porque é que sabemos tão pouco, etc., tem a ver que tu, quando segregas e pões num sítio determinado tipo de pessoas, porque nós pusemos num sítio e as pessoas têm muito isso mal evocado na sua cabeça, porque as pessoas acham, imagina tu e eu que somos mais velhos, apesar de tudo. Isto agora é importante porque as pessoas até aos 30, imagina, nunca viram, por exemplo, Lisboa ou um Porto com bairros de autoconstrução. Ninguém viu isso. Nós vimos. Não é? No fim de cada avenida isso existia. E quando tu... E vimos os bairros de construção ilegal, as construções ilegais, coisas anárquicas, o pós-25 de Abril, como é evidente, as pessoas precisavam de sítios para viver, alguma desorganização, depois a seguir há um plano de tentativa, lá está, de erradicar. O fim do bairro das barracas era muito uma coisa que se falava muito, mas a geração mais nova não tem esse não tem essa conceito. noção, não tem essa noção. E o que eu quero dizer sobre não ter essa noção é porque é o seguinte, nós no nosso tempo também havia o pessoal dos bairros. E o pessoal dos bairros era também as pessoas que moravam nesses bairros autoconstruídos e que nós pensávamos e configurávamos essas pessoas como alguém que eles querem estar ali. Não é? E essa não é verdade, porque se tu falas com as pessoas, é óbvio que não é verdade, mas se tu falas com as pessoas iniciais, tu percebes claramente o percurso. Essas pessoas que moram nos bairros autoconstruídos e depois foram morar nos bairros de realojamento, é quase tudo, em exclusivo, pessoas que vêm de processos migratórios. Engavetamos estas pessoas? Sim, mas são pessoas que vêm de processos migratórios. Portanto, vieram do interior de Portugal, ou vieram de outros países, ou população de etnia cigana. Não é? E as pessoas vão parar ali, porque imagina uma mulher que veio do campo com 18 anos, em 1950, com 3 filhos, onde é que ele ia arranjar um emprego que lhe pagasse um apartamento? Não havia. Imagina uma mulher negra que veio de São Tomé em 1976, com 3 filhos. As pessoas foram obrigadas a ir para ali e autoconstruir porque não havia nenhuma solução. Depois, e agarrando nas tuas várias perguntas de jornalista, né? Que é a questão de se as engavetamos. Sim, completamente. E o facto de nós não sabemos nada sobre o que se passa aí faz com que a maioria das pessoas pensem nós demos-lhe casa. Estás a ver? Isso é absolutamente errado. Porque... Ainda por cima, nós tratamos-los bem. Exato. E esses ingratos agora ainda estão Mas tu não vês isso. Quer dizer que é uma ideia completamente absurda, não é? Sim, Jorge, mas estás a ver? As pessoas não viram esse processo, não sabem o que aconteceu, mas acham que isso aconteceu. É evidente que isso aconteceu. Agora, é importante pensar como é que aconteceu. Não é? As pessoas não escolheram, o recenseamento foi feito muitas vezes 10, 15 anos antes do realojamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiz um recenseamento numa casa e disse que estavam lá 3 pessoas, e quando foi realojamento, as 3 pessoas já eram 5 ou 6. Mas eu dei-lhes uma casa para 3 pessoas. Portanto, já foram realojadas em sobrelotação. E depois alguém diz, não, mas eles foram os malandros porque eles nos mentiram e disseram que eram 3 e afinal são 5 porque chamaram outros e afins. Isto é quase uma história que nunca mais acaba. Jorge, mas são simplesmente 5 porque passaram 10 anos e as crianças estavam nessa casa, juntaram-se, tiveram filhos, estão lá em casa ainda, porque evidentemente não conseguiram ter ainda um salário que os pudesse autonomizar. Então, de repente, quando já vão para a casa nova, já vão em sobrelotação. Depois os bairros não têm espaço público, não têm espaço de estar, muitas vezes não têm ringue esportivo, não têm parque infantil, não é? O urbanismo conta nesta conversa? Conta completamente. É uma das ferramentas de desigualdade, não é? E às vezes pode ser só simbólico, mas depois é muito real. Por exemplo, aqui mesmo ao lado do cemitério de Alto São João, temos um bairro lá que é Quinta do Lavrado. Quinta do Lavrado fica escondido entre o cemitério, as trateiras do cemitério, o meitar ao ar livre, de céu aberto, está cheio de mosquitos, e uma estação da REN. Está ali. O sítio onde ninguém quer morar, obviamente, com esse cerco. Um beco sem saída, ainda por cima. Mas as pessoas, quando vão à Paiva ao Coceiro, que é a zona da cidade com a qual elas se ligam, historicamente, dizem que vão à cidade. Mas elas moram mesmo no centro da cidade. Não é? Portanto, patrimonialmente, repara, elas moram ali, estão no beco sem saída, ir à Paiva ao Coceiro, ir à cidade, os elevadores não funcionam. Portanto, pessoas de 70 anos, 60, 50, no 7º andar, no 8º andar, não saem de casa. Portanto, imagina, chega ao ponto que os elevadores não funcionam, não é? Portanto, é todo um sistema de fica aí, não saias daí, e isso é um sítio à parte. E ninguém quer saber? Depende. As pessoas querem muito saber, mas não para melhorar a vida delas, mas por capturar politicamente essas pessoas. Olha, há bocadinho tu estavas a falar de uma coisa que é a questão das famílias. As famílias crescem, obviamente, os filhos, os netos por aí fora.
não é só nos bairros, é no geral, mas imagino que aí se possa sentir de uma forma mais forte o problema dos mais jovens que não têm emprego, Uhum, que não há trabalho, que uhum. não existe oferta. Perpetua-se um ciclo de pobreza. Sim, a vários níveis. Por exemplo, se tu vires, vou dar um exemplo. Agora no Covid falou-se muito disso, né? Falou-se de. Sempre, parece que deve estar um bocado maluco agora de falar do Covid. Não, mas quebraram-se, por exemplo, as estruturas de produção, não é? Quebraram-se muito, porque não havia trabalhadores para as fábricas, porque não havia transportes, não é? Então, uma série de produtos deixaram de vir à venda. Ausência de computadores. É uma das razões do aumento da inflação, já agora, que toda a gente hoje fala, tem a ver exatamente com essa quebra dos circuitos normais de distribuição. Exatamente. E falou-se de uma coisa na altura, que era, temos que pensar na nossa economia, porque de facto isso assim não dá. Então, has de reparar que se falou muito dos circuitos curtos, não é? Que é circuitos curtos, uma economia de proximidade, etc. Pronto. É interessante que já esquecemos disso tudo. E quando tu vês um homem, nem vou agora aos jovens, já vou aos jovens a seguir, mas quando tu vês um homem nestes territórios de 50 e tal anos, encostado à parede, Sem emprego, sem emprego, em que eventualmente conseguiu, talvez, o RSI, que é aquela fortuna que nós sabemos, estás a ver? Tem a ver com isso. Porquê? Tu desagregaste um modelo produtivo, que era transformador ou primário, mas também era transformador de proximidade. retiraste economia, retiraste dinheiro, Não, retiraste possibilidade. e retiraste uma coisa produtiva. A nossa economia hoje, especialmente aqui em Portugal, é muito uma base pouco produtiva. Mesmo quando se fala do turismo, não é? Tem uma série de entidades económicas que não são produtivas. E, portanto, o homem de 50 anos está ali no bairro encostado à parede, que está desempregado. Imagina, ele nem consegue ir para a hotelaria, porque na hotelaria já exigem um conhecimento de software e uma literacia digital que ele não tem. Portanto, é isso que acontece, estás a ver? E, ele portanto, exige. não tem emprego e, portanto, não se consegue formar e, portanto, não tem emprego, futuro. não tem emprego nem aspiração. Estou a falar de uma pessoa de 50 anos, que eventualmente quando tinha 20 ou 30 trabalhava nas obras ou na fábrica, etc. Os mais jovens têm outro problema, que é aqui na escola, nós estamos aqui perto, a Escola das Olaias, tem cerca de 36% de retenção no quinto e no sexto ano. A Escola de Alta de Lisboa tem 52%. Olha, Portanto, os jovens vão ficar todos. É assim, agora diz que temos 12 anos obrigatórios de ensino, que em tese é chegar ao 12º ano e terminal, não é? Mas a verdade é que as pessoas vão renovando matrículas mantendo-se no mesmo ano. Portanto, até podem cumprir os 12 anos, mas não vão chegar ao 12º ano. e quanto mais insucesso tem aquele aluno, mais uma vez é ostracizado, porque Claro, menos possibilidades tem. aquele é o aluno que não vale a pena investir, porque ele nunca vai aprender. Mas repara, em tese nem pode tirar a carta. Já pensaste nisso? Portanto, estás a alimentar, de facto, um circuito em que o amanhã é pior do que o hoje. Eu acho que nós tivemos um processo de democratização que permitiu uma série de acessos, estás a ver? Mas agora eu acho, principalmente quando se criou esta economia mais especulativa, mais de índole financeiro, estás a criar um conjunto de desigualdades, vai criar um afastamento outra vez. Ou seja, vais ter menos pessoas a ir para a faculdade, por exemplo, vai acontecer. E pensa numa família normal, quer dizer, imagina como é que é hoje em dia tu conseguires uma família de Tomar que consigas matricular um miúdo numa faculdade em Lisboa, com o custo da habitação, por exemplo. Sim, 500 euros por quarto, Estás a ver? com salário mínimo a 800, se calhar é uma bizarria. Por um lado, esse percurso, esse itinerário. Dentro de Lisboa, é o que eu estou a dizer, a desigualdade é tanta que tens os sítios que são mais jovens da cidade, porque nós estamos aqui em Chelas, né? Chelas e Marvila. Marvila é muito mais jovem, muito mais, do que Telheiras e do que Alvalade e do que Arroios. Portanto, pessoas que a sociedade precisa delas. Exato. Ou seja, onde estão os mais novos é nestes territórios e eles estão a ficar para trás na escola. Não é? Tu continuas a ter uma situação que é, para dar aqui um exemplo prático, Lisboa tem 48% de licenciados. É a cidade do país com o maior número de porcentagem, talvez com Oeiras, pronto. 48%. Só que é assim, aqui em Marvila, e em alguns bairros de Marvila, a porcentagem se calhar é 1%. Em alguns bairros de Lisboa, a porcentagem é quase 100%. Percebes? Portanto, nós temos 48% de licenciados em Lisboa, mas com esta decalagem, sítios onde há 1%, sítios onde há quase 100%. Estamos a cavar um fosso. Exato. Tu vais a Telheiras e se calhar 100% das pessoas são licenciadas. Tu vais aqui a Chelas, se calhar é 1 ou 2%. Percebes? Portanto, está a criar um fosso que vai aumentar e vai fazer com. Isso aconteceu em França, isso foi interessante. No pós-guerra também, eles analisaram isso, não tinha esses dados para Portugal, que era a dependência económica das novas gerações
face ao fato de serem herdeiros. Estás a ver? E é interessante que no pós-guerra essa diferença era muito maior, ou seja, tu não precisavas de ser herdeiro para conseguires uma certa igualdade na vida. Apanhar o elevador social, Exato. conseguir evoluir. E agora, cada vez mais, o facto de seres herdeiro define mais essa capacidade. O que é interessante com a falhança com o Estado Social, que exatamente pensar nisto, que é, as pessoas têm pontos de partida diferentes, mas nós vamos dar um conjunto de instrumentos para que elas não o tenham. E, portanto, voltando à escola, quando eu olho aqui para o Filipa, na Praça de Londres, tem 0% de retenção no 5º e 6º ano, eu sei porque é que é, né? Sei que a escola tem determinado tipo de recursos, sei que os pais podem estar na escola atentos, ir lá, o que é que se passa com os professores e com os seus alunos. Sei que depois os pais têm a capacidade académica de explicar aos filhos as questões, têm uma casa em condições para ter uma intimidade e um espaço de trabalho e têm a capacidade, se for preciso ainda, de buscar explicações. O miúdo está na escola das Olaias, está na Alta de Lisboa, tem a mãe que chega às 10 da noite porque está a fazer 3 trabalhos precários, fica na rua das 4 da tarde até essa hora, não tem ninguém em casa, não tem um sítio que o apoie academicamente e quando chega a casa tem 6 pessoas num T2, não há espaço que é para ter um espaço de trabalho. E os pais não têm capacidade de o ensinar. Portanto, repara, o ponto de partida nunca entra aqui nenhum instrumento equitativo para equilibrar estes pontos de partida. Como é que tu geres a tua própria frustração quando estás a trabalhar exatamente com pessoas como tu acabaste de tipificar e quando o nível de respostas que tu consegues, imagino que seja infinitamente mais pequeno do que a necessidade e a tua vontade de ajudar? Então, eu não tenho frustração nenhuma por várias razões. Para já, porque sou um privilegiado no meio disto e tenho consciência disso e atuo também sabendo disso. E, portanto, como também tenho um pensamento relativamente aberto para descobrir mais, mas relativamente estratégico do que é preciso fazer, eu vou continuar a atuar. Posso atuar depois na parte mais pública para afetar a política pública, mas eu vou sempre no terreno usar os recursos que existem e tentar amplificá-los o mais possível. Portanto, eu não tenho nenhuma frustração. Claro, é um desânimo o estado em que chegamos, é um problema que as pessoas tenham um pensamento. Vou dar o exemplo. Como é que uma pessoa, por exemplo, às vezes dou exemplo assim de pessoas, como tu dizes, não é? Como é que uma pessoa que mora na Expo. Eu gosto de pessoas. Não, mas uma pessoa, dou exemplo para pessoas visualizarem, né? Uma pessoa que mora na Expo e que tem eventualmente uma pessoa que trabalha em casa, chamada empregada doméstica, que vem num destes territórios e eu tenho um bom emprego. E como é que eu olho para a ciclovia que está à minha frente e que é uma chatice porque obriga-me ali a ter menos uma faixa de rodagem, e é isso que me faz, por exemplo, escolher onde eu vou votar e não no paradigma onde eu estou, como é que a pessoa que trabalha cá em casa pode melhorar a sua vida com os seus filhos. Estamos preocupados com os problemas dos ricos e não com o geral. E individuais. E as formas de comunicação hoje em dia também ajudam muito a isso, né? Portanto, a pessoa fica mais irritada. É uma forma egoísta de ver o mundo. E as pessoas estão também pela questão comunicacional, como tu próprio sabes, até a própria inteligência artificial do algoritmo privilegia os conteúdos que façam esse tipo de sensações. Portanto, eu começo a ver uma série de conteúdos sobre a ciclovia que me chateia, quem foi eu, e o meu expert de velhinho das obras, né? Aqueles velhinhos que estão a controlar as obras, de a ciclovia não devia ter sido feita assim, e ficas tão irritado com aquilo, e aquilo vai definir o teu voto. Que é um problema menor, de facto. Sim, vai definir o teu voto e não um pensamento sobre o coeso da cidade, como é que vai ser se as pessoas à minha volta tiverem. Qual é a consequência na segurança, por exemplo, agora falo-se muito de segurança esta semana, qual é a consequência na segurança de facto se as pessoas se sentirem empoderadas, emancipadas, tiverem emprego, se não tiverem. Estás a ver? Ninguém faz esse raciocínio. Olha, eu gostava de te ouvir, tu estás a falar agora da segurança, que o que é que está a falhar, e falhar a palavra é minha, na relação entre as forças de segurança e estas comunidades mais periféricas? Então, como há bocado, sei lá, falamos de urbanismo, já falamos da escola e falamos de uma série de coisas, mas que são instrumentos de separação, de segregação, com a polícia acontece o mesmo. Portanto, ou seja, aquela escola é pior, é para onde vão os teus miúdos. A tua casa é pior, é para onde vai o mais pobre. Aquele bairro é mais longe, tem menos autocarro. E a polícia é igual. É igual em tudo. Portanto, a polícia vão fazer o quê? Vão pôr os mais novos, os mais inexperientes, os que tiveram menos classificação e, portanto, só conseguem ir para ali. E, juntamente com isso, também há, tal como na educação, na habitação, nisto tudo, nos transportes, uma detiração de serviço. Que é o quê? Vou pôr os mais novos, todos juntos, e vamos, tipo, olhar para estas pessoas como um rebanho, não como pessoas. E, portanto, em vez de ser
polícias em carros de patrulha, a pé, são carrinhas. Só para dar um exemplo, imagina, porque tu só vês essas imagens quando houve estes postos de tumultos e motins, né? Tu vês as imagens da polícia lá. Tu vês quando há uma grande rusga, e a rusga pode ser na Brancamp, na casa do ex-primeiro-ministro, ou pode ser aqui no bairro de Chelas. Enquanto vês uma rusga, vês lá o pessoal todo, os polícias todos, não sei o quê. E se tu vês que é um grande aparato e que te aparece nas notícias quando há assim uma grande crise de segurança ou um grande momento, é o cotidiano do policiamento destes sítios. Portanto, aquilo que tu vês em emergência, que é carrinhas de vidros fumados, Azuis, blindadas. polícias com cara tapada, é o cotidiano do policiamento nestes bairros. Portanto, até há uma cena interessante que é, e nós já chegámos a falar telefone sobre isto, mas uma vez fiz uma coisa que foi agarrar no Correio da Manhã, isto não é publicidade, foi um exercício académico, portanto, agarrar no Correio da Manhã e pôr todas as notícias emanadas pela polícia, evidentemente editadas pelo jornal, porque as puseram lá, não é? Mas a fonte vem daí? Mas a fonte vem daí, ou seja, a polícia disse em comunicado, em conferência de imprensa, a PSP, a PJ e a GNR, neste Portanto, caso. foi criada uma narrativa. Pronto, e eu pus tudo no mapa. Um ano inteiro no mapa. E o heatmap, portanto, fica mais colorido ou menos colorido, consoante mais incidentes há naquele sítio ou não. Onde é que está a geolocalização de um determinado incidente que promoveu um determinado comentário ou uma determinada declaração? Portanto, está quase tudo, imagina, centro de Lisboa, é tudo incidente de moraria Martim Moniz. Historicamente, os sítios com maior taxa de criminalidade em Lisboa são a Freguesia de Encarnação, que é o bairro Alto, e Santa Justa. Portanto, nem sequer corresponde. Portanto, temos uma distorção. Sim. As notícias e as narrativas apontam-nos para pensar sítio. que há um sítio Sim. e, de facto, a distorção é essa, que há Essa, outros sítios que são teoricamente piores. Exatamente. Teoricamente não, na prática. Na prática, a nível de taxa, a nível absoluto, por exemplo, é Olivais. Também não aparece nenhuma narrativa sobre os Olivais no Correio da Manhã. Nunca sou a falar. Mas é o sítio com mais crimes em absoluto. Estás a ver? Amadora, tu vês Cova, 6 de Maio, já não existe, né? Mancha Vermelhinha. Onde é que é a taxa, a maior taxa? É na Mina, que é a operação de comboios, não tem nada a ver com essa zona. Pronto. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que eu olhei para esse mapa, que cheguei a expô-lo ali no Museu de Lisboa, entre uma série de mapas, olhei para esse mapa e pensei, ok, se há um enviesamento narrativo, também deve haver um enviesamento na categoria de crimes. Porque, como tu sabes, é uma categoria de crimes. Crimes contra pessoas, crimes contra o património, crimes contra o Estado, legislação avulsa, etc. Mais graves, menos graves. Sim, mas são uma tipologia, esta tipologia de crimes. Então eu fui ver a média da tipologia de crimes de Portugal e era, imagina, 50% normalmente é crimes contra o património, portanto, roubos e não sei o quê, 20 e tal crimes contra pessoas, 6% legislação avulsa e depois outros 1%. Então eu agarrei na narrativa policial e preenchi o mapa de crime, percebi a tipologia. E era muito interessante que a tipologia mudava. O que é que mudava essencialmente? Legislação avulsa. A nível nacional é 6%. O que é a legislação avulsa? Eu já vou explicar. A nível nacional era 6%, na altura que eu fiz este exercício. A nível das narrativas da polícia era 20 e tal por cento. O que é a legislação avulsa? É basicamente tráfico de droga. Portanto, a polícia evidenciava mais aquilo. E estamos a falar de quê? Do grande tráfico ou do pequeno tráfico de rua? Em geral, de coisas pequeninas. Sim. Porque se tu reparares, espera aí, isso também é interessante, agora pescaste nisso. Sempre que tu vês um grande aparato de tráfico de droga, nunca é num bairro. É sempre no porto, no aeroporto. Nas zonas de chegada. Estás a ver? Nunca é no meio de um bairro. Não, porque eu estou a pensar nisso porque uma coisa é nós estamos a falar do grande tráfico, de estupefacientes, de toneladas, como de vez em quando acontece. Outra coisa é ter apanhado 3 ou 4 miúdos que estão na rua com doses de consumo. Claro, mas basicamente é isso. Estupefacientes. É isso ou de pequeno tráfico. Estás a ver? Pronto. Mas é interessante, né? Portanto, a polícia ou mudar o local onde narra do local onde realmente há a maior taxa, nota-se uma prevalência dos crimes de tráfico, sendo que tráfico menor, como tu disseste. Pronto. E depois há outro dado, para chegar à questão que estamos a falar aqui da polícia, que também é muito interessante, que é crimes contra o Estado, a média nacional é 1%. A média do que é narrado para os mídias é quase 11%. Porque é interessante, porque crimes contra o Estado é, por exemplo, a desobediência à polícia, não é? Então, tu percebes, não é? Ou seja, se de facto o aparato policial nestes bairros é aquele que eu expliquei que é, o pessoal passa montanhas, vidros fumados, as pessoas não têm noção disso, não é? Com bancos rotativos para estar sempre com sucesso em guerra, não é? Sim, é intimidador. É intimidador e obviamente que há mais fricção. Portanto, os crimes contra o Estado A reação depois também é maior. mais vezes, não é? Porque, repara, nestes territórios, e usando o Código Civil que diz em que circunstância que tu és suspeito,
É preciso ter pessoas que têm noção disso. Tu és mais suspeito. Tu és mais suspeito, tu és sempre suspeito. Portanto, imagina, uma pessoa que está na rua, algures, a andar, estamos aqui nas Olaias, estamos aqui na Alameda, e a polícia chega, saem 10 polícias encostam à parede, tu vais perguntar o que é que se passa. És suspeito logo à partida. Ali não há... Ninguém pergunta o que é que se passa, as pessoas são suspeitas, não é? Porquê? Porque o Código Civil diz que tu só podes ser abordado pela polícia se for suspeito ou se for suspeito de estar no território nacional de forma ilegal. Então, imagina, isso é uma defesa brutal, porque os polícias defendem-se com a questão das pessoas serem negras e, portanto, poderem, à partida, serem imigrantes, estás a ver? É brutal, é um ato racista à partida, não é? Então, de facto, a fricção é muito maior e o pessoal passa muito mais. Se tu estiveres num sítio, e as pessoas não acreditam nisso, mas se estiveres num sítio que é cercado e tu vais para a escola e és revistado e vais trabalhar, és uma senhora de 50 anos, e és revistado, e isso te acontece tantas vezes por semana, É uma revolta. ou pode acontecer 2 vezes por dia, que é fácil acontecer a ver coisas, não é? É fácil. Olha, tu estavas a falar agora dos mídia e eu vi pela primeira vez nos acontecimentos recentes no bairro do Zambujal essa fricção entre a população e as autoridades, mas vi também pela primeira vez, de uma forma muito marcada, uma revolta contra os mídia tradicionais, contra os jornalistas que supostamente estão lá para cobrir e para contar aquilo. Porquê? Acho que já falámos um pouco sobre isso, mas imagina o seguinte: eu faço parte do conselho editorial do jornal A Mensagem, que é o jornal de Lisboa, e fizemos um trabalho o ano passado, há um ano e meio, que era chamado Narrativas, e consistia em redações pop-up. Portanto, nós deslocalizávamos a redação da Mensagem para esses territórios, juntávamos com pessoas locais que sabem narrar, que têm ferramentas narrativas, portanto, o miúdo que faz vídeo, o miúdo que escreve, o miúdo que faz banda desenhada, e eles também seriam autores, e faríamos brainstorming para fazer notícias aí, a partir da redação nesse local. Antes de o fazermos, eu fui investigar, claro, coisas já sabia, mas vou dar um exemplo. Algueirão e Martins. Algueirão e Martins é a maior freguesia do país, já foi a maior da Europa, e é a freguesia em Portugal com o maior número absoluto de jovens. Até porque também estou a juntar das coisas que já falaste: periferia, bairros e jovens. Num ano inteiro, de um jornal de tabloide tipo Correio da Manhã ou de um jornal tipo referência como ao Público, num ano inteiro, só há 2 categorias de... Se eu classificar, categorizar as notícias, só há 2 categorias aí: acidente ou crime. Portanto, ou é o velhinho que cai e tropeçou e magoou-se, ou o crime. É a maior freguesia da área metropolitana de Lisboa. E só tem essas 2 categorias. Se eu for procurar nas redes sociais geolocalizadas Algueirão e Martins, essas categorias nem aparecem. Só aparecem coisas sobre cultura, coisas sobre empreendedorismo, economia local. Coisas boas. Não, portanto é interessante que até nem as categorias cruzam. Aqui onde estamos, Chelas, igual. O ano inteiro, só crime, eu ia dizer quase crime e castigo por causa do livro, mas pronto, crime e acidente. E este é um bom exemplo. O único momento que a categoria era cultura e envolvia alguém de cá, deste território, foi sempre quando uma grande instituição entrou neste território. E apoiou. Por exemplo, não me dá exemplo, Rock in Rio. Rock in Rio era aqui. Portanto, Rock in Rio aparece neste mapa, mas não por ser uma coisa daqui. Mas é como se fosse um implante. É, como se fosse um implante. Mas às tantas assim, repara. Ou seja, Chelas tem uma notícia de cultura, que é o Rock in Rio. E ao fazer Rock in Rio, eles fazem parceria com Chelas e o sítio, por isso aparece essa associação, que é daqui, mas associada ao Rock in Rio. Ou, por exemplo, a Gulbenkian, o Centro de Arte Contemporânea, fez uns contentores que eram apropriados pelas pessoas dos bairros e fizeram aqui. Portanto, o outro ponto de cultura foi porque... Estou certo, isso não é daqui, isso foi... O CAM da Gulbenkian veio a Chelas e interagiu com o Criativo, que é um espaço também cá aqui, portanto esse espaço aparecia. Portanto é interessante, não aparece por si, não é? Mas esse contágio não ajuda estas Ajuda, claro, mas não é suficiente, é muito pouco. E cria uma economia também, já agora. Sim, mas é muito pouco. Dos festivais de música. É muito pouco, portanto, acho que tem um bocado a tua resposta, que é, as pessoas que moram nestes territórios nunca têm, imagina, nunca há uma notícia normal, só naquelas 2 categorias. E a notícia normal é basicamente outras categorias. E essa é a razão pela qual há a revolta. É, anos e anos disso. Há um sentimento de injustiça também em relação aos média, em relação aos jornalistas, em relação... Não, completamente, porque só aparece, como eu disse agora, né? Estava a dar 2 exemplos. Só aparecem coisas negativas. Mas podia dar 30 exemplos, que já fiz exercício em montes de bairros. Eu faço sempre exercício quando vou trabalhar para um lugar,
que é que se contou daqui? De que é que se fala? O que é que se contou? O que é que se fala é diferente do que é que se contou, não é? E o que é que se contou é sempre aquelas duas categorias: é acidente ou crime. E tu ficas, mas há aqui tanta gente que faz coisas e coisas interessantes e há tantas histórias boas e vivas. Onde é que elas estão? Não estão. Olha, e as redes sociais estão a ajudar muito ou a atrapalhar bastante? E depende também da perspectiva. É assim, uma pessoa. Eu vou dar o exemplo da música, até porque também falámos disso um pouco. Sim, queremos falar das coisas boas, do rap, do. Breve sobre isso. E aquilo que estava a dizer, se é suficiente ou não é suficiente. Por exemplo, nós já temos, e tu tinhas razão quando comentaste comigo, que é, então, mas o rap não tem influência? Tem. O Plutónio, que é do bairro da Cruz Vermelha de Cascais, Fala-me do Plutónio. que é do bairro da Cruz Vermelha de Para Cascais. quem nem sabe quem é o Então, Plutónio. o Plutónio é um rapper, mais ou menos da minha geração, portanto, nasceu em princípio dos 80. É rapper, vem do bairro da Cruz Vermelha em Cascais, que é daqueles bairros que foi autoconstruído também com os retornados, com os imigrantes, e que depois até a Cruz Vermelha ajudou, pronto, tem realojamento, tem isso tudo. O Plutónio acabou de para o ano, não é? Encheu o meu Arena e já abriu outra data. Portanto, já esgotou um concerto e vai abrir outra data. O Plutónio tem centenas de milhões, portanto, nós temos um país com 10 milhões de pessoas, não é? Centenas de milhões de visualizações na página do YouTube. Mais ida no Spotify, etc. O Plutónio vive daquilo. Espero que sim. Não, vive daquilo. Tem imensos sons e músicas com 20 milhões, 15 milhões. Portanto, o Plutónio... De que é que fala o Plutónio? Vida de bairro, basicamente. E por isso é que era a questão que estavas a pôr. E quem diz Plutónio tens depois o Bispo, vem de Algarve e Martins. Tens o DJ Télio, vem de Val da Moreira. Já não é bem rap, é uma coisa mais debatida, mas também inclui essas vivências, não é? Esse pessoal, eu vou aliar a parte das redes sociais à parte se isto não tem efeito. Este pessoal chegou a um ponto que tinham 10 músicas com milhões de visualizações e não tinham de cantar. Não havia um espaço, não havia uma porta. Eles tocavam nas estecas assim mais ou menos na periferia de Lisboa, mas era escandaloso, tipo, mesmo que assim com o pessoal da música de UK, eu mostrava-lhes esse efeito e mostrava-lhes uma cena, uma coisa que eu fazia ao vivo, que era mostrar o número de visualizações que esse pessoal tinha comparado com as visualizações que tinham o single do top 10 da FNAC Nacional, e eles batiam tudo e não tinham sítio. O que é que vou por acontecer? As agências, principalmente através das festas académicas, os jovens que estão organizados academicamente, não têm grandes constrangimentos, começaram a convidar este pessoal em grandes concertos. E até os colegas aqui da Antena 1, o Cidade Invisível, começou por causa disso, porque eles iam lá e não percebiam, mas estão a caminhar as pessoas a ver este tipo que a gente não conhece lado nenhum. Nós que somos da música, não é? Tu estás-me a contar um mundo que na realidade se move quase em duas velocidades. Espera. Mas depois penetrou. Depois às tantas... Nós conseguimos ouvir, quer dizer... Claro, não, depois penetrou completamente e vão aos Melos e aos Sudoestes e a Superbox. Vão completamente. Esse passo foi dado. O que eu quero dizer é, o facto de teres uma pessoa, o Plutónio, o DJ Télio, como o Bispo e outros, que têm milhões de pessoas que ouvem aquilo e que não são só dos bairros, que são de classe média, não sei o quê, não quer dizer, apesar de tudo, que haja empatia. Porque há uma grande diferença. Portanto, por um lado, mostra como as redes sociais podem também beneficiar estas pessoas, não é? Foi o que aconteceu nestes casos. Mas eles não foram adotados pela sociedade? Mas é uma questão de opção. Muitos deles até vivem no bairro, porque preferem. Que eles se sentem bem, não é? O bairro é um espaço também de... Como nós falámos aqui muito, em segregação e... É uma concha? Não, é um espaço de resistência. De solidariedade. E a resistência faz parte também da tal narrativa? Faz, claro. Mas é uma resistência imposta, não é? Porque estás com uma vida tão má que tu tens que resistir, tens que criar esquemas de solidariedade, tens que criar esquemas de partilha. Isso é alguma forma de resistência. Portanto, tu sentes-te bem lá. E em parte, quando tu perguntas para que eu gosto de estar lá, depois de me afastar e emocionalmente olhar para a situação, e também porque se não sítio eu não vi isso. E portanto ali sinto-me bem com isso, sinto-me acompanhado, não é? Esse tipo de... Mas pronto, então... Tu nasceste onde? Em Arroios, todos os anos Arroios. Mas reparem no que estou a dizer. O facto de eu ir no metro, aí para o meu Arena, ver um concerto do Plutónio, em que consigo escrever a sua música num espaço, num tempo, numa narrativa, no Spotify e no spot do concerto em si, mas enquanto eu ir de metro, estou cheio de medo dos negros que estão à minha volta. Mesmo o Plutónio sendo negro. Estás a ver? Portanto, a parte de tu consumires cultura e apropriares um pedaço de cultura e até ganhares alguma ginga sobre isso, não quer dizer que
tu fiques mais empático, apesar de tudo. Algumas pessoas podem ficar, mas no geral não tens de concluir isso, que as pessoas ficam mais empáticas, deixam de ser racistas, etc. Portanto, gostam da música, gostam daquela cultura, se calhar está nos tops ou está nos trends, mas apesar de tudo, tu vais lá não te querendo misturar Claro, com aquela colmeia. é uma zona temporária. Eu estou lá, naquelas 2 horas, faço parte deste universo ali, mas quando saio do recinto para fora, já não faço parte daquilo, não é? E até posso achar que faço parte, mas que sou racista na mesma. É assim estranho, mas a cultura às vezes tem essa questão, que é de todas as indústrias a que promove mais paz, a que promove mais conexões, ligações, mas do ponto de vista de consumo, da maneira como nós gerimos a cultura hoje em dia, numa lógica consumista, etc., não significa nada que possa gerar esse tipo de empatia. Eu simplesmente consumo aquilo, como aconteceu no hip hop dos Estados Unidos. As pessoas consomem aquilo, mas depois não se ficam sensibilizadas, se calhar, uma parte delas, para votarem A ou B mediante a experiência que ouviram daquilo. Olha, estes miúdos que cantam rap, o hip hop por aí fora, são na realidade poetas, essa é a verdade. Claro. O que é que eles te dizem? São escritores, são poetas. O que é que eles te dizem das conversas? São intelectuais. E esse é o ponto, não é? E não os vemos como tal, quer dizer... Eu vejo, mas tu vês, eu vejo mesmo. Estou a generalizar, mas... Quando o pessoal... sim, o que é que eles te dizem? Olha uma coisa, nós... pensa lá um bocado nisso. E podes pensar em todo tipo de jornais, todo tipo de mídia, etc. Nós ainda associamos as pessoas do gueto, as pessoas de territórios periféricos, as pessoas não brancas, a questões físicas ou performativas. Vais reparar, é o atleta, é o músico, é o bailarino. E isso, do ponto de vista individual das pessoas que eu conheço que fizeram esse percurso, é bom para elas. Não ao poeta, ao escritor, ao músico de música clássica. E quando houver escritores, vão ser escritores do gueto, escritores da periferia, né? Falam lá das suas coisas. Vão passar por essa categoria antes de eventualmente um dia ser escritores, não é? E isso também diz muito. E tu tens, por exemplo, estes anos que há bocado falámos da escola e do urbanismo, etc. Também é curioso, tu entras numa faculdade em Portugal e tu vais ver muitos alunos, por exemplo, negros, mas a sua maioria são bolseiros que vêm diretamente de Cabo Verde, de Angola, nem são daqui, estás a ver? Isso é impressionante. E tu falas com uma parte das pessoas que escrevem e pensaram sobre isso e conseguiram fazer esse processo, elas vão te contar sempre. Bem, eu cheguei ao 6º ano, éramos maioria. Cheguei ao 9º, eu já era, são 4. Cheguei ao secundário, era único. Não é? Há sempre essa... E a música, estás a ver, mesmo esta música que estamos aqui a falar, foi de pé na porta. Portanto, eles fizeram as coisas. O número de pessoas nestes bairros é tão grande, na área metropolitana, que criaram um mercado. Uma audiência própria. Era uma audiência própria, que depois se alargou para outros, mas foi pé na porta. Portanto, eles conseguiram fazer isto pelas redes sociais. Não houve nenhum esforço de vanguarda de uma editora agarrar neles. Eles fizeram aquilo por eles eram todos auto-organizados. Se fores ver estes coletivos, é que faz tudo, o manager é um deles, o que faz as batidas é um deles, o que canta é um deles, claro, e o que faz o vídeo é um deles. Portanto, o pessoal fez um percurso à margem de sobrevivência. Outra coisa engraçada, eu tinha uma entrevista com o DJ Télio, que é de Valda Moreira, e quando falas sobre políticas públicas, não é? E pensas tipo, como é que o pessoal vê? Claro que as pessoas às vezes não se lembram que escola é uma política pública, não é? Mas pronto, mas em geral. Em geral. E então ele dizia uma cena engraçada, que é a melhor cena que me aconteceu foi o Magalhães. O Magalhães. Magalhães. O velhinho computador. Exatamente. Porquê? Porque quando ele recebe o Magalhães na escola, com a internet, não esqueças, até o Magalhães e a internet... Abriu-lhe uma porta. Abriu-lhe uma porta, porque até a essa altura, nesses territórios, as pessoas não tinham computador, nem tinham net. Tinham às vezes um centro comunitário ou outro, onde iam lá o computador 1 hora, estás a ver? E de repente ele pode levar para casa um computador, de repente download de programas de software de música, de repente montar as suas músicas, de repente ligar ao YouTube e expandir as suas músicas. E eles fizeram esse processo por eles, não foi um processo... Teve um efeito multiplicador. Completamente. Alguém inventou um computador para estudar e eles subverteram isto de tal maneira que Não, mas foi completamente, não tenho dúvida. O que é extraordinário. Olha, nós estamos a terminar. Se fosse possível a estes jovens pôr o seu sonho numa cápsula do tempo para nós abrirmos daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos, o que poderia lá estar escrito? Não faço nada ideia. Temos que lhes perguntar. Agora... Podemos também fazer esse jogo com a tua cápsula do tempo. O que é que tu punhas na cápsula do tempo? Não, acho que é muito difícil, porque quando tu estás num ambiente... Este sistema todo de política pública que serve para... E eu não tinha dito isso na televisão antes de ontem, não sei bem como eu queria dizer era... Quando nós estamos em democracia, parece que arrumamos... A democracia vem do tempo dos gregos, não tem nada a ver.
Porque a democracia que nós vivemos hoje não é igual à dos gregos, onde havia servos e escravos, onde só alguns votavam. Não é igual, nós temos tanto. E a Revolução Americana. A Revolução Americana criou uma democracia, é certo, para os afortunados, não é? Não, nós temos um modelo democrático hoje em dia que permite pensar em cada pessoa poder emancipar-se. E depois tu tens uma Constituição que tu lês, é moderna, comparado com outras, e tu percebes, sim, isto é uma Constituição que fala de emancipação em todos os domínios. Mas depois as políticas públicas para fazerem usufruir essa Constituição estão articuladas como se fosse um cerco, não é? Que é aquele esquema que é. Vou explicar isto, que é, imagina, moras numa casa com 12 pessoas e iam ter 3. Porque as pessoas até, olha, porque aquilo que eu te falei de sobrelotação do recenseamento, porque entanto saíste de casa, até emancipaste, mas depois veio a Troika, esse que veio o Covid, voltaste para a casa de base, não é? E chega lá uma assistente social e diz: as crianças não podem viver assim. Vou abrir um processo. Vou retirar as crianças. Abrir um processo. Agora imagina, a seguir a pessoa vai e ocupa uma casa do Estado vazia. A assistente social, a casa agora é boa. Tem um quarto para as crianças e um quarto para os pais. Vai lá, a casa ocupada, isso é um problema. Vou tirar as crianças. Não pode ser. A pessoa depois é desalojada e pede apoio. Estás na rua, vou retirar as crianças. Então há um sistema que domestica e tira os seus sonhos. Estás a ver? Eu lembro de estar com um miúdo muito bom, nós trabalhámos ali na zona de Queluz, muito bom, muito criativo, e trabalhámos com eles na escola. A ideia aqui era o quê? Nós éramos pessoal da street, vá, eu, pessoal rapper, íamos para a escola, para ir com referências para dentro da escola, para ensinar os miúdos, e trabalhamos sempre quando é assim, com as pessoas que têm a vontade de o fazer, uma parte deles não tem. E mesmo esses professores, eu lembro de estarem a falar com o pai de um deles, que, como eu disse, era muito criativo, e com um ar absolutamente sério e convicto, a professora a dizer aos pais: pá, se ele se esforçar um bocadinho, um dia ele pode vir a ser caixa de supermercado. E tu ouvires aquilo e é uma dor, estás a ver? Ou seja, por isso estou a dizer, tu podes ter sonhos, por isso é que eu te digo, há mesmo miúdos que estão comigo e pedem mesmo uma piscina. Não estou a brincar. Querem mesmo ter uma piscina. Podem sonhar, porque é que sim, não sim, podem sim. sonhar com Pronto. uma piscina? Mas o que eu estou a dizer é, depois tu saltas desse espaço de conforto, de espaço de fala em que tu estás à vontade, na tua geografia, na tua arquitetura, e começas a rodar o sistema que criaram para ti, que em vez de te libertar, estagna, estás a ver, e constrange-te. E portanto, o miúdo mais criativo daquela turma, a professora acredita mesmo que se ele portar bem, ele pode vir a ser caixa de supermercado. Estás a ver? Portanto, essas cápsulas de sonho, eu a primeira vez trabalhei assim, sempre tive esta relação na cidade com vários sítios, nunca senti essa separação, mas quando trabalhei formalmente pela primeira vez num bairro, fui na Corraleira, era muito estranho porque era um conjunto de miúdos que são todos meus amigos, portanto já foi em 2000, já foi há muito tempo, então, são todos homens hoje em dia. Olha, um deles é o cantor Nininho Vaz Maia, e tu vês um grupo de miúdos completamente desinstitucionalizado porque, e tu vês desse tempo, nas 80 e 90 foram duros nestes bairros com o consumo de droga, etc. Portanto, tens um grupo de miúdos. Casal Ventoso. Sim. Estive lá muitas vezes a acompanhar aquilo. Portanto, um grupo de miúdos que cresceu em autogestão, que cresceu com os pais ou adictos, e portanto, com o seu dia-a-dia todo virado para isso, ou presos, ou muitos morreram, de overdoses, de sida, etc. E eu cresci com esses miúdos na rua, né? Tipo, trabalhava com eles na rua, e era incrível a sensação estranha e mista, espero que não paternalista, de estar com eles e pensar: estes miúdos aqui, com a tragédia que lhes aconteceu, são muito livres. Porque depois a cena é, aquele projeto é um suposto projeto de integração, mas aqueles formais, era uma coisa chamada programa de escolhas. E eu sabia que agarrar naqueles miúdos, como maneira que eles pensavam ali, como eles eram divertidos, como eram criativos, a partir do momento que eu os fosse pôr naquilo que é suposto lhes oferecerem, para se integrarem, iam murchar todos. Estás a ver? Então é muito estranho teres essa cena de saberes quase utopicamente que o espaço onde eles estão é um espaço de liberdade incrível, mas saber também que eles não podem estar cercados àquele meio quilómetro quadrado, tem que ser dali, não é? E havia esses problemas, que era miúdos que moram lá do metro, nunca andaram de metro, miúdos na altura, estou a falar de 2000 e tal, não é? Ainda não tinham um cartão de cidadão nem BI. Deixa-me interpretar-te. Nós estamos a criar gaiolas ao invés de criar trampolins. Não, completamente, não tinhas dúvidas. Isso é gaiola mesmo, estás a ver? Que tem um potencial, tem uma capacidade. E as cenas não mudaram. As pessoas dizem que as cenas mudaram, mas eu vou dizer uma cena. Quando eu entrei nestes bairros a trabalhar, no princípio de 2000,
Os miúdos chegavam pela quarta classe. Os miúdos tiravam a quarta classe e ficavam por aí. E ao quinto ano chumbavam, ficavam ali. Porque quinto ano é sempre aquela A cena. barreira. Uma barreira. É uma fronteira. Estás a ver? E agora? Só diz, evoluiu muito. Se eles ficarem no sexto, sétimo, oitavo, nono, não é grande evolução em 20 anos. Continuam a ter o mesmo grau, ou seja, aquilo que era exigido há 30 anos ou há 20 anos de escolaridade, não é? Tu hoje em dia apanhas alguém que diz que tem a quarta classe, é estranho. Ou alguém mais novo, né? Na altura não é assim tão estranho. Eles agora, o pessoal oferece, o pessoal diz que tem oitavo, ou tem o nono, ou não acabei o nono. Estás a ver? Portanto, não é evolução nenhuma, tendo em conta o que é exigido. Portanto, não houve assim grande evolução. Tens de trabalhar mais e espaços como este, Jorge, não quero que fiques triste, mas espaços como este são espaços também de divulgação do que se está a passar e para as pessoas perceberem e perceberem aquilo que falamos no princípio, que é porque este discurso que agora nós temos meritocrático, não é? Que é muito, também, agora no princípio da nossa conversa, muito distante, de que olha para o mundo dentro do seu trampolim, que é a sua caixa de Messenger e de Facebook, não é? Ela não tem porque não quer. E podemos perceber que os pontos de partida são diferentes e que, de facto, as ferramentas que existem para haver uma equidade não existem. E depois estás a reparar, na política pública portuguesa, tu agarras na pessoa que conseguiu, não é? Que vem destes lugares, conseguiu, e tu promoves e dizes, conseguiu. Mas é um. Não, mas é um e levou a pancada de um dito elevado para conseguir, não é? Outro dia um amigo meu que fez uma cena bem engraçada, não é engraçada do ponto de vista de social, mas é engraçada a nível de ironia, que era, ele estava a ser entrevistado, ele é do bairro de Zambojal, ele é um modelo internacional, chama-se Cláudio Gonçalves, o pessoal chama-lhe Tibunga. Portanto, é um modelo da Louis Vuitton, portanto, não depende disto para nada, está sempre estrangeiro, etc. Só que ele cresceu na Cova do Moura e no Zambojal. E faz parte das Moradores de Zambojal, portanto, ele foi à televisão um bocado nessa condição. E ele falava, tipo, quando mataram o meu amigo, que é o Adir, ninguém quer saber de nós. Quando começámos a arder carros, o que é que os jovens querem e tal, não sei o quê. E depois ele diz uma cena engraçada, que ela, a jornalista está em testal, e depois entra naquela de, não, mas tu conseguiste, né? Entra nesse filme, de tu conseguiste. E ele diz, pois, mas aí é que está. É que eu fui institucionalizado quando era pequenino. E foi a professora da escola da Cova da Moura que me adotou. Havia alguém que acreditou nele. Não, que me adotou. E portanto o que ele diz é, eu cresci em dois mundos. E foi no mundo dos brancos, é o que ele diz, que eu tive as oportunidades. Não foi no mundo da minha família. Senão aconteceria o mesmo que os outros Estás todos. a ver? Isso foi engraçado. Até a repórter naquela do, mas tu conseguiste. Ele, mas eu cresci no mundo dos brancos. Eu não desisto e quero saber de ti. Quando tu encontras um menino ou uma menina de 2, de 3 anos, se o discurso também sofre destes mesmos males ou se há ali alguma coisa já que nos possa oferecer esperança? Não, claro que tu podes oferecer esperança a uma pessoa com essa idade. Mas também te digo, desculpa, chatear-te, mas eu vou dar um exemplo. Eu quando fiz a minha tese, primeira todas, foi nos anos 90 e final dos anos 90, eu trabalhei ali o realojamento da pedreira dos húngaros. E parte das famílias foram realojadas ali em Porto Salvo e havia lá uma creche. Pronto, eu testei as senhoras da creche e educadoras e era interessante que elas diziam que as crianças de 3 anos e 4 anos, quando sabiam que a polícia entrava no bairro, elas deixavam de conseguir fazer atividades com elas. Tinham que fazer outra coisa. Porque elas sentiam... Portanto, o que eu quero dizer é, há esperança, claro, e temos que fazer que isso aconteça. E eu sinto esperança. Eu vou dar um exemplo. Os miúdos com que eu cresci, quando falei da Corraleira, aquele grupo de miúdos verdadeiramente ou formalmente órfãos, por exemplo, esses miúdos, todos, com exceção de um ou dois, homens, vão buscar os filhos à escola, vão pô-los no ATL que eles pagam, com explicações, etc. Vão buscá-los à hora do almoço para almoçar. Portanto, coisas que não acontecia com eles. Portanto, apesar de tudo, há aqui uma reprodução de algo diferente, não é? Mas só para dar este exemplo, quer dizer, tipo, mas aqueles putos cresceram num espaço institucional criado por eles. Porque nós estávamos na rua, não é? E depois arranjámos um espaço. E quando arranjámos o espaço, não foi tipo, até já, vou ali fazer o espaço e já para vocês entrarem. Não, foi tipo, agora vamos todos juntos para o espaço e vamos transformar este espaço em algo nosso, programado por nós, não é? Portanto, eles tiveram também esta experiência de cuidar deles próprios, cuidar dos outros, não é? Pronto, não é uma experiência normal, muitas vezes a experiência é muito o espaço formal em que tu vais. Houve um laboratório. Sim, mas criado por eles, estás a ver? Não era tipo um espaço formal que existe, vais bater à porta, cumpres estas regras, a programação é esta. Não, vamos criar nós em coletivo. O que implica uma grande apropriação do espaço, não é? Mas isto também acontecia. Portanto, os meninos também de 3 anos, sabiam que a polícia entrava no bairro, ficavam nervosos, não é? E portanto, para tu perceberes como isto é mesmo uma coisa. Não é genética, evidentemente, mas tu captas o que se passa ao teu redor desde muito cedo.
António Brito Guterres, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar contigo.